Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula exclusiva para o NCLEX, para o novo NCLEX, né, o NDN. Bom, eu estou aqui com vocês hoje, nós vamos falar de alarmes dos ventiladores. Mas o que eu quero lembrar a vocês é o seguinte, isso aqui não é só uma aula de conteúdo de novo NCLEX, ou NDN, ou NCLEX, você decide o nome, né, que começou agora o novo NDN, o Next Generation NCLEX, está todo mundo meio perdido de como chamar. Aqui é uma aula também de construção de mentalidade vencedora, porque não adianta nada você estudar, 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 mas não acreditar em si mesmo, não ter a certeza que você vai passar, chegar lá na hora da prova tremendo da base. Então, o que eu ensino aqui é mais do que conteúdo, é a construção de mentalidade vencedora. Então, antes da gente começar a estudar os alarmes dos ventiladores, nós vamos fortalecer a nossa mente, nós vamos fortalecer essa mentalidade vencedora. Vem comigo. Vamos lá. Como eu falei, hoje nós vamos ver alarmes do ventilador, ou ventilator alarms. Nós vamos ver os alarmes de alta pressão, ou high pressure alarms, e os alarmes de baixa pressão, low pressure alarms. Okay? Vamos nos familiarizando também com as palavras em inglês, né? As palavras-chave que você precisa saber na hora da prova em inglês. Então, antes de iniciar o estudo, vamos à nossa construção de nossa mentalidade vencedora ou o fortalecimento da sua mentalidade vencedora. Então, agora aqui é você estudando, você focado em si mesmo, no seu mundo do NCLEX. Primeira pergunta para você: está no local apropriado para o estudo? Sem nenhuma interrupção? Ninguém vai te atrapalhar agora? Teu celular está no não perturbe? Teu computador está com as notificações desabilitadas? Visualiza rapidamente que você está sendo aprovado no NCLEX ou no NDN, né? E diga a sua frase poderosa. Eu tinha uma frase poderosa na época, que era um versículo bíblico, eu vou compartilhar com vocês, mas você é livre para criar a sua frase, a frase que diz a você exatamente o que você precisa para ter a sua autoconfiança, para ter essa mentalidade vencedora. Meu versículo bíblico tá lá em Josué, e ele diz assim diz o Senhor, eu não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, pois eu estarei contigo por onde quer que andares. E eu repeti essa frase, inclusive ela estava colada num post-it, estava num post-it bem na minha lâmpada da minha escrivaninha. E todos os dias, antes de começar a estudar, eu olhava e dizia essa frase. Isso serve para você também. Escolha uma frase que é efetiva para você. E agora, respira fundo e vamos começar. Rapidinho, 10 segundinhos do seu tempo, você já fez isso. E você já captou toda a energia que você precisa para ter um bom estudo. Então vamos lá, agora é a hora do conteúdo. Então vamos falar de alarmes de alta pressão ou high pressure alarms. Então, gente, o alarme de alta pressão, ele soa, quer dizer, ele goes off ou sets off. Essas são as duas palavras, eu escrevi no próximo slide, não nesse, mas as palavras que vai falar para você no exame que um alarme de alta pressão está disparando é sets off e goes off, por causa do aumento da resistência do ar causado por obstrução. Então, pensou em alarme de alta pressão, pensa em obstrução ou obstructions. Então, high pressure alarm, obstructions. Alarme de alta pressão, obstrução. Se você quiser fazer um joguinho mental, alta começa com vogal. A, então é uma obstrução, que também começa com vogal. É um jeitinho simples, alguns truquezinhos que pode te ajudar a memorizar isso, ok? Então, uma obstrução é alta pressão. High pressure alarm, obstructions. Então, são 3 os tipos de obstrução que você tem que se lembrar. É isso que causa obstrução no alarme de alta pressão. Kinked tube, que é o tubo que está dobrado. E como que você vai fazer para desdobrar esse
kinked tube. Unkinked, desdobrar, unkinked, ok? É a palavra-chave para você. Então, um tipo de obstrução é o kinked tube, o tubo dobrado, tá lá dobrado, o que você vai fazer? Unkinked. Em inglês, né, é o oposto. Claro que eu sei que você sabe inglês e você fala inglês, mas são coisas para a gente relembrar, entende? E eu estou aqui para te ajudar a relembrar essas palavras-chave e você saber na hora da prova o que elas significam. Outra causa de obstrução é water in tubbing, que é o quê? A água no ventilador, né, no canal. E o que você vai fazer, gente? Tem água, está obstruindo? Esvazia. Empty it or remove the water. Você esvazia ou você remove a água, ok? Tem água lá, simplesmente tirou a água, acabou, tá bom? Terceiro tipo de obstrução, mucus in airway. É um muco na traqueia, né? Então, o que você vai fazer, gente? Você não vai começar por sucção. Você vai começar com turn, cough, the breath. Você vira o paciente, você estimula ele a tossir e você pede para ele fazer uma respiração profunda, se for o caso dele conseguir, né? O último recurso é aspirar, é a suction. O último recurso é aspirar. Antes é turn, cough, the breath. Turn, cough, the breath. Mucus in airway, turn, cough, the breath. Sempre, ok? E depois você aspira. Então, rapidinho aqui, alarme de alta pressão, obstrução, 3 tipos de obstrução, tubo dobrado, água no tubo, mucos em vias aéreas. Como reverter isso? Kink the tube, tubo dobrado, unkink it. Desdobra. Water in tube, esvazia. Mucus in airways, turn, cough the breath. Tosse, desculpa, vira, tosse, respira. Vira, tosse, respira. Ok? Olha só, esse tipo de conteúdo de alarme de alta pressão e também de baixa pressão, ele casa muito bem com questões do tipo bow tie, que está no novo NCLEX, que está no Next Gen NCLEX. E o que é essa bow tie? Se você nunca ouviu dizer, bow tie é o seguinte, ele vai te dar 3 opções de fazer alguma coisa, e depois você liga, tipo, eu quis fazer, eu achei um tubo que estava dobrado, um kinked tub. Então, ele vai te pedir qual é a sua próxima ação quando você achou isso. Você vai pôr unkink it, você vai pôr empty or remove the water, ou você vai pôr que você aspirou, suction. Daí, dependendo da ação que você escolheu ali, ele vai dar um outcome, que é um resultado, né? E daí lá vai dar os resultados. Essas são a bow tie, ok? E esse tipo de alarme de alta pressão e o de baixa pressão é bem típico para cair nesse tipo de questão, onde você tem as opções para fazer, que vai dar um resultado diferente para cada uma das opções que você vai escolher, ok? No meu e-book eu explico mais sobre o bow tie. Então, se você quiser o e-book do segredo do NCLEX, né, o segredo revelado do NCLEX, me pede por aqui que eu te envio, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora do alarme de baixa pressão, ou low pressure alarm. Então, o alarme de alta pressão nós acabamos, tá, gente? É só aquilo. É bem facinho, bem rapidinho. Você não fica inventando muito, não inventa roda demais, é só aquilo, tá bom? Então, o alarme de baixa pressão, ou low pressure alarm, ele dispara, né? Como eu falei, a palavra-chave para disparar ou para soar é goes off ou sets off. Por quê? Porque há uma desconexão. Então, baixa pressão, desconexão. Então, lembra, alta pressão vogal, obstrução vogal, começa os dois com vogais. Baixa pressão consoante, desconexão consoante, tá bom? Alarme de baixa pressão, ou low pressure alarm, ele dispara, ele goes off, ou sets off, porque há uma desconexão, uma disconnection.
Então, vamos ver o que a gente precisa fazer quando a gente ouve que um alarme de baixa pressão está soando. It's going off, it's setting off. A primeira ação, está desconectado, gente? É óbvio, a gente vai reconectar. Mas apesar de ser tão óbvio, desculpem-me, o que você precisa fazer primeiro? Você deve prestar atenção onde está o tubo. Não corre lá direto desconectando, não, porque você pode dar com burro na água. Então, primeiro a gente vai ver onde está esse tubo. Se ele está no chão, on the floor, ele está contaminado. Você não vai utilizar esse tubo mais. Você vai trocar, você vai change it out. Okay? So, if the tube is on the floor, no chão, you change it out. Ok? Porque está contaminado. Se o tubo está on the chest or on the trachea area, uma palavra mais difícil, trachea area, que quer dizer que ele está no peito, aí sim, você limpa e coloca ele de volta. On the chest, on the trachea area, no peito, clean and put it back. Limpa ele e coloca de volta, ok? Então, se está no chão, on the floor, ele está contaminado, você troca, change it out. Se ele está on the chest, on trachea area, está no peito, você clean and put it back, ok? Limpa ele e coloca ele de volta. Bem facinho, bem simples, essa aula de alarme de baixa pressão e alarme de alta pressão, ela é bem simples, mas você tem que saber, porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E você não quer ficar para trás, você quer passar no NCLEX. Aliás, você já passou no NDN, certo? Então, vamos aprender, gente. Diquinhas extra, algumas dicas interessantes. Vamos ligar um pouquinho agora o alarme de alta pressão e o alarme de baixa pressão com alcalose e acidose respiratória, ok? Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês que lá na aula passada eu comentei que tudo que está em alcalose é que o pH está para cima e tudo está muito agitado, está para cima. Então, o que está acontecendo? O paciente está overventilating, ok? Então, o paciente com alcalose respiratória ou respiratory alcalose, his or she is overventilating, ok? Alcalose respiratória, ele ou ela está overventilating, está ventilando mais. Oh, my goodness. Às vezes eu esqueço as palavras em inglês, mas em português, desculpa, mas ele está ventilando mais do que ele deveria, ok? Então, o que acontece? O paciente com alcalose respiratória significa que as configurações do ventilador também está alta. Tudo que quer dizer alcalose é que as coisas estão mais altas do que deveria, ok? Então, alcalose respiratória, overventilating, means ventilator settings may be too high, ok? Tudo para cima. Agora, segunda situação. Segunda situação, paciente com acidose respiratória, né? Respiratory acidosis. Então, como eu falei, a alcalose está tudo para cima, a acidose está tudo para baixo. Então, na respiratory acidose, quer dizer que o paciente está under ventilating, ok? Respiratory acidose means under ventilating. Está tudo para baixo, o que significa? Ventilator settings may be too low. Tudo está para baixo. É fácil isso. Tudo para cima, tudo para baixo. Tudo para cima, alcalose, overventilating, high. Tudo para baixo, respiratory acidose, underventilating, and low. Yeah. Ah, legal. Aqui é só para lembrar da palavra. O que é o desmame em inglês? Desmame, a palavra para desmame em inglês é to win. Ok? Se escreve W-E-A-N, win, ok? Quer dizer que vai tirar o paciente do ventilador. Não esquece disso, não. Então, para fechar aqui, vamos fazer 2 exercícios, eles são bem simples, só para a gente terminar a nossa aula com chave de ouro, e você
pode fazer mais exercícios no material que você tem, ok? Então, a nurse is caring for a client in the ICU who requires a mechanical ventilator. The client has been sedated while the endotracheal tube is in place. During the nurse shift, the client's ventilator repeatedly alarms to indicate high pressure. Which of the following situations would most likely indicate a high pressure alarm? Então, uma enfermeira está cuidando de um paciente na UTI que está em ventilação mecânica, né? O paciente está sedado, enquanto o tubo endotraqueal está lá no lugarzinho dele, né? No turno dessa enfermeira, o ventilador, o alarme do ventilador soa, indicando alta pressão. Ó a dica. Então, o que significa esse alarme em alta pressão? Então, vamos lá, gente. Qual que é a palavra-chave aqui? Alta pressão, né? Quando a gente tem alta pressão, o que vocês pensam? Obstrução. Falou em alta pressão, a gente pensa em obstrução. O que pode estar causando obstrução? Secreção em excesso, uma fração expiratória de oxigênio em excesso, um vazamento no cuff ou uma apneia, né? Excess secretion, excess FiO2, cuff leak or client apnea. Então, gente, o que está causando isso? High pressure, obstruction. Então, qual dessas situações aqui que significa uma obstrução? É o excesso de secreção, certo? O excesso de secreção vai fazer com que cause uma obstrução. Um vazamento não é uma obstrução, uma apneia não é uma obstrução, e um excesso de FiO2 do fluxo inspiratório de oxigênio também não é uma obstrução, só a secreção que vai causar obstrução, tá bem? Fácil, né? Espero que você tenha acertado. Segundo exercício o segundo e último exercício para a gente fechar aqui. The nurse observes a ventilated client biting on their endotracheal tube. Which of the following ventilator alarm sounds does the nurse anticipate? Então, o que o cliente está fazendo? Ele está biting, ele está mordendo o tubo endotraqueal. Está causando o quê? Quando alguém bite something, se ele está mordendo alguma coisa, ele está obstruindo isso, né? Então, a enfermeira observa um cliente em ventilação mordendo o tubo endotraqueal. Então, quais dos sinais, quais dos alarmes do ventilador vai soar, né? Nesse momento? Você pode usar sounds também, ok? Sounds, soar, né? O sets off, goes off, sounds, aqui ele usou uma terceira palavra, são palavras-chave para você se lembrar o que está acontecendo, ok? Então, tá biting, tá obstruindo. Biting é a nossa palavra-chave aqui. Quando tem uma obstrução, o que é, gente? Obstrução, alta pressão, né? Então, o que vai ser? Vai ser um low pressure alarm? Não, porque low pressure é desconexão, não é obstrução. Low oxygen alarm? No. High pressure alarm? Yes. Pressure support alarm? No. Então, high pressure alarm é a resposta. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E logo em seguida vem mais aulas aí para vocês e mais construção da mentalidade vencedora. Um abraço!